Vamos falar de Vasco. O Vasco vai faturar 4.700.000 reais pela venda do Figueiredo e vai começar na próxima segunda-feira a venda dos ingressos para a torcida do Vasco para o clássico contra o Botafogo. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e dia 11, quarta, sem ser essa quarta-feira, a bola rola e como rola no Newton Santos ou Jean, como preferir, Botafogo e Vasco é o jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que no jogo de ida em 6 de januário, 1-1, quem vencer avança para as semifinais da Copa do Brasil e se houver empate nos 90 minutos, decisão por pênalti. Bom, e o Vasco vendeu o Figueiredo para o Arca de Portugal. O preço foi 720 mil euros, equivalente a 4.200.000 reais. E o Vasco ainda vai ter 10% sobre os direitos do jogador. Agora o Arca terá 60% e o Vasco 10% e o Boa Vista 30%. Bom, eu achei um preço, dava para vender mais caro, porém, como ele estava na Série B, né, ele estava emprestado com o América Mineiro, não daria para vender um preço muito maior do que isso, mas dava para vender um pouquinho mais. Mas está sendo um estoque das crias da base, uma coisa preocupante, é uma coisa assustadora. E chega a ser uma ironia, já que o presidente e o braço direito do presidente, né, o Pedrinho e o Felipe, são os jogadores crias vindo da divisão de base. O Pedrinho adora dizer que dormiu na arquibancada em São Januário. E os jogadores da base estão sendo vendidos a preço banana. Bom, e boa noite, vocês viram colocar um pouco na entrevista do Rodrigo Campelo no Sala, que ele fala justamente da venda da SAF. E nos comentários, eu não sugiro que veja comentários, que é realmente uma coisa muito tóxica na internet, mas os comentários lá, tem muito torcedor dizendo, olha, o Carlos Amadeu e o próprio Ademar Lemos disse que não antecipou nenhuma receita de 2026, se formem melhor. Bom, acreditando piamente tudo que essa diretoria fala, eu prefiro aguardar a balanço do próximo ano, que será, pelo menos pela Lei Pelé, maio, por aí, que vai vir um balanço desse ano, se realmente é isso. Quer dizer, essa diretoria já provou que fala uma coisa e muitas vezes agem outra. Eles já cansaram de falar, criticar o que a 77 fazia e fazer a mesma coisa. Então, vamos, prudência, teoricamente, ok, até porque eles não têm razão mesmo para ficar antecipando ativos, se bem que já anteciparam alguns da venda do Balão Gomes, né? Então, mas de direito de TV, não tem muita razão de ficar antecipando, porque com a recuperação judicial
que está sendo discutida, está sendo feito um plano de, de pagamento, é como o superendividamento para a CPF, né? Aquelas pessoas com muitas dívidas fazem um plano de recuperação, né? Que é chamado de superendividamento, e suspende a dívida dos credores para discutir um plano de pagamento, não é que vai deixar de pagar, mas discutir um plano de pagamento para que, no caso do superendividamento CPF e no caso do CPJ, a recuperação judicial, eles consigam pagar e, ao mesmo tempo, poder sobreviver, né, com as suas receitas. Então, por enquanto, está suspenso as dívidas, né, as cobranças dos credores, para discutir a recuperação judicial, ou seja, a folha, o caixa do Vasco está limpo, mas não vai ser eternamente limpo. Então, não tem por que ficar antecipando enquanto discute a recuperação judicial. Mas eu recomendo prudência, que o balanço desse ano vai sair no ano que vem, se eles realmente não anteciparam cota nenhuma, né? Fora que já foi anunciado uma parcela da venda do Balão Gomes que estava previsto para receber esse ano, desculpe, no ano que vem. Fora isso, umas receitas de TV, essas coisas, segundo o Carlos Amadeu, não foram antecipados. Mas muita gente levando fé, que essa diretoria fala, eu recomendo prudência. Bom, vamos esperar mesmo que o balanço vai dizer no ano que vem. Bom, e mais... a única coisa que resta sobre o Figueiredo é que torce que ele arrebente lá em Portugal, até porque além dos 10%, o Vasco terá uma porcentagem, né, no mecanismo de solidariedade da FIFA, ter sido o clube formador do jogador. Bom, e na próxima segunda-feira será vendido, vai começar a ser comercializado a venda dos ingressos destinados à torcida do Vasco, ou seja, os 10% destinados à torcida visitante. Do Botafogo já começou, parece que já começaram para sócios, e 20 mil ingressos já foram vendidos. Ou seja, vai ser casa cheia lá no Newton Santos, e a torcida do Vasco deve esgotar a parte vascaína em poucas horas, como tem sido feito, principalmente quando o time está perto de conquistar um título, né, como foi no ano passado, que o Vasco chegou às semifinais da Copa do Brasil e teve uma fase boa no Brasileiro com o Rafael Paiva. Mas esse é um clássico, tudo pode acontecer. O único clássico que o Vasco venceu desse ano foi contra o Botafogo, no Carioca, né? No Brasileiro, nesse ano, no turno, empatou com o Flamengo em 0-0 e perdeu para o Fluminense e perdeu para o Botafogo. Então seria aí uma segunda vitória do Vasco no ano. Mas, aliás, nos últimos tempos para cá, principalmente desde quando o Pedrinho assumiu a gestão da SAF, o aproveitamento em clássico tem sido muito fraco. Mas tem gente aí, desculpem, a quem tem um Pedrinho tipo de ídolo que é intocável, né, não sabe separar as coisas, tem um Pedrinho uma espécie de Deus, tudo que ele fala é verdade absoluta. Então peço desculpa, mas é os fatos. Tem gente aí que não pode criticar um enviado de Deus.
Então, é isso, galera. Até o nosso papo editorial da hora do almoço e o boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.